Boa tarde, professor Tiago. Boa Inicialmente, tarde. a gente quer agradecer sua disponibilidade para conosco nesse processo formativo. Uhum. E aí, um grande interesse nosso nessa obra, a gente pontuou alguns pontos para desenvolver o nosso trabalho. O primeiro delas, assim, o que motivou o estudo das feiras livres? Olá, Suzy. Muito obrigado pela oportunidade. A escolha desse tema não foi feita por mim, foi o tema que me escolheu. Essa frase era muito repetida, é até hoje, pela professora Conceição, Maria da Conceição de Almeida, que foi posteriormente minha orientadora no doutorado e ela também escreve a apresentação desse livro. Então, os temas de pesquisa nos escolhem. E por quê? Né? Quando eu estava na reta final da graduação ainda em Ciências Sociais, eu tive aulas com um professor que todo o desenvolvimento da disciplina se chamava Lugares que Educam. Era o título tipo um tema transversal que ele utilizou o semestre inteiro. E ao longo do semestre nós íamos sendo apresentados a lugares não formais, digamos assim, mas que formam para a vida, né? Que educam, que ensinam. Né? E quando ele pediu que fizéssemos o nosso trabalho, aquilo para a conclusão da disciplina, muito simples, um trabalho rápido, ele disse, vamos fazer sobre as feiras. As feiras é um lugar de grande aprendizado. Então, isso aqui, eu começo por aqui, pela disciplina, porque eu vou explicar para você por que que o livro se chama Feiras Livres, Cidades de um Só Dia, Aprendizados para a Vida Inteira. Então, essa parte final do subtítulo, Aprendizados para a Vida Inteira, ele nasce ali na disciplina que chamava Lugares que Educam. A disciplina não se chamava assim, é mais a atividade. E aí, agora, por que a feira, entre tantos espaços, né? A feira é parte da minha formação como sujeito. Inclusive, quando eu fiz o concurso da UFRN na etapa do memorial, eu coloquei a feira como um desses espaços de formações e apresentei para a banca, etc. Por quê? Eu tinha dois bisavôs, um materno e um paterno, que na cidade de Ouro Branco, que fica no interior do Rio Grande do Norte, uma cidade de menos de 5 mil habitantes, que tem uma feira aos domingos e que nasceu de uma feira. Esses meus dois bisavôs, eles tinham era uma espécie de uma bodega, a gente chama assim no interior, que ficava dentro do mercado público da cidade. Então, era no mercado público onde as feiras aconteciam todos os domingos. Então, eu cresci nesse ambiente. Lá no meu bisavô materno, lá no bisavô paterno, eles vendiam de tudo um pouco, né? Desde feijão no saco para pesar, aviamentos, tinha de tudo um pouco. Meu pai tinha um bar e restaurante que ficava em frente ao mercado. Então, eu estava sempre naquele ambiente, eu transitei por ali. E quando, daqui a pouco a gente for falar especificamente da parte final do texto, né, que eu vou trazer esses saberes da feira, né, esses aprendizados da feira, isso se deu primeiramente naquela criança, adolescente, que viveu essa experiência, percebia, aprendia, né, ou seja, aconteceu comigo mesmo, mas aconteceu também pela observação curiosa de uma criança. E aí eu chego no mestrado, eu ia trabalhar com um tema absolutamente diferente. Eu ia trabalhar com a violência das torcidas organizadas, que hoje se tornou uma coisa ainda mais brutal. É um tema de alta relevância, que é assim inexplicável, é inconcebível que num país como este, as pessoas de times diferentes não possam sequer se encontrar no mesmo dia na partida, sob risco de violência explícita, né, de barbárie. Isso para mim é inconcebível. Mas aí, só que eu trabalhava ali atrás, isso era ano de 2010, por aí, era a incidência da violência das torcidas organizadas no interior das escolas públicas, especificamente de Natal, que era um fenômeno que estava muito vivo naquele tempo. Mas pronto, eu entrei com um projeto assim, conversando com o professor Wellington Germano, e ele percebendo com a sensibilidade que ele tem, ele disse, Tiago, esse tema é muito bom, isso eu já no mestrado. Aí ele fez, mas eu sinto que não é o tema que você está trabalhando com entusiasmo com que você trabalhou na graduação. Ele também me orientou na graduação. E na graduação eu trabalhei, não era com as feiras especificamente, mas com a problemática do trabalho infantil. E aí o professor Wellington precisa se afastar para cuidar da saúde, pediu uma licença, e aí a professora Maria da Conceição de Almeida, a professora Ceissa Almeida, não assumiu a orientação. O professor Wellington continuou meu orientador,
Mas ele me passou para trabalhar junto com ela, como ele não estaria, ele disse que eu podia ficar lá junto com o GRECOM, Grupo de Estudos da Complexidade, que foi um momento de grande maturação para mim, acadêmica e de vida. E lá a Ceissa disse, Tiago, aí um dia ela me pergunta sobre a minha história com as feiras, porque eu tinha falado um dia em feira, que eu gostava muito da feira. Aí quando eu falei, ela olhando assim para mim, ela fez, isso é a sua dissertação no mestrado? Eu disse, não. Aí vem aqueles entraves, que hoje eu sei que é enfim, não faz mais sentido, mas, não, mas isso não é científico. Aí ela na hora fez, eu não acredito que eu estou escutando isso de você. Eu fiz, mas para mim isso é uma coisa afetiva. Ela disse, é isso, sua dissertação no mestrado. Então, parece que esse dia fez um clique. Aí aquilo deu um gás, o mestrado foi uma época muito especial da minha formação. E aí eu mergulhei profundamente nas feiras, né? Então, o tema da pesquisa me escolheu, não fui eu que escolhi. As feiras são parte de minha vida, então é um lugar onde eu aprendi muito na vida e depois na pesquisa aprendi ainda mais. Então eu falei para você do subtítulo, que é aprendizado, na verdade o subtítulo é maior, da segunda parte do subtítulo, aprendizados para a vida inteira. Mas eu também chamo as feiras livres de cidades de um só dia. E essa expressão ela me tomou com muita força quando eu reli na época o livro Tristes Trópicos, de Claude Lévi-Strauss, antropólogo francês, e que é uma referência para mim, até hoje é uma referência muito utilizada pela professora Conceição Almeida. Ela fez, Tiago, leia Tristes Trópicos. A leitura de Lévi-Strauss não é uma leitura muito fácil, mas Tristes Trópicos sim, porque ele vai relatar a viagem dele da França para o Brasil, e ele vai, como bom pesquisador, como dizer, que presta atenção, ele vai relatando tudo que ele foi vivendo. Então, quando ele, num determinado momento do texto, ele relata uma feira que ele observou no Brasil, e ele chama assim, mas ele chama de passagem, ele diz muito rapidamente, essas cidades que duram um dia, que num dia se monta, no outro dia se desmonta, chamaram muita atenção. E aí, cidades de um só dia, eu disse, isso faz muito sentido, porque a feira, ela tem como motor, né, o que mobiliza a feira é a itinerância. Ainda que existam lugares onde a feira acontece de maneira fixa, mas o feirante ele anda, né? Então aqui em Natal nós temos Feira do Carrasco, a Feira do Alecrim, aí tem a minha feira lá de Ouro Branco. Esses feirantes eles saem migrando, né? Eles saem itinerantes pelos lugares. Então eu faço uma digressão também sobre itinerância no texto, né? Como você viu, essa necessidade de não permanecer sempre no mesmo lugar. Eu vou utilizar também isso na estrutura do próprio texto, ao invés de utilizar introdução, desenvolvimento, né? Eu fui trabalhando aspectos da própria feira, como preparando a banca, arrumando a banca, né? Que eu digo que o que seria a introdução, eu chamo preparando a banca, que é aquele momento significativo para o feirante, porque um dos aprendizados, é preciso ser vitrine, ou seja, você tem que preparar, você tem que colocar as coisas não são aleatórias, né? Elas são dispostas na banca de uma maneira que seja atrativo para o cliente que passa, opa, olhou ali, eu quero isso, quanto é, né? Então, preparando a banca seria a introdução do trabalho. Aí depois eu vou, no próprio trabalho, eu explico um pouco dessa minha relação com a feira, das cidades no Brasil que nascem das feiras, a origem ibérica das feiras, que não que as feiras nasceram necessariamente só ali em Portugal ou Espanha, mas que é a referência inicial para nós aqui no Brasil, né? E esses lugares onde se encontra de tudo, ou quase tudo, ou tem de tudo um pouco, né? É um lugar rico em aromas, em sabores, que mexe com todos os sentidos da gente. E comigo começa nessa dimensão extremamente pessoal, extremamente pedagógica da minha vida, da minha existência. Por aí. Me mobiliza, né? Me mobiliza, exatamente. Aí, que saberes são marcas, né? São marcadas pela multiplicidade dos personagens da sua pesquisa? Então, essa pergunta é muito interessante, porque a feira, quando eu digo que que eu até chamo aqui no livro, múltiplos odores, sabores, cores, ruídos e texturas, né? Essa multiplicidade, essa profusão de sentires, né, da feira,
ela não se dá somente por causa dos produtos que estão ali, que são muitos e são cheirosos, né? São, às vezes nem cheiram tanto assim, mas são as pessoas, né? A feira é feita de pessoas, então são pessoas que estão do lado de cá e do lado de lá da banca, são os transeuntes, são os passantes, são os que vão, que saem de casa, não só porque às vezes a desculpa, não, o produto da feira é melhor, às vezes nem é, às vezes é, mas é o lugar, você vai para a feira, você não vai para... Eu até faço uma crítica aqui no texto, os supermercados tentam imitar o ambiente da feira, mas é uma coisa asséptica, aquelas frutas perfeitas demais, você não sente cheiro, você não sente nada, né? O supermercado você usa, mas não é a mesma coisa de estar ali, acordar cedo, tem que acordar cedo, senão não pega as melhores coisas. E aquele calor humano, não é? O calor humano, o barulho, o grito, eu falo do grito da feira, ou seja, aquela pessoa que quer te chamar a atenção e ela puxa uma outra conversa, você negocia, no supermercado não tem negociação. Nesse modelo limpo, asséptico, organizado, não existe negociação, o preço é aquele que está lá e acabou. A feira ou seja, a pessoa que vai comprar na feira, ela já exercita isso, a negociação, o convencimento. E os atores, além dessas pessoas que são os que vão comprar, ou que estão só passando, só perguntando o preço, curiosos, tem aí outros personagens que me chamaram muita atenção, né? Eu até vou falar um pouco sobre a coisa do trabalho infantil também, recupero um pouco dessa dinâmica que eu trabalhei lá na monografia, no TCC, mas aí eu vejo, por exemplo, uma figura que é muito comum de se encontrar nas feiras em Natal, existe em outros lugares, mas com dessa forma que acontece aqui, que são os carregadores de frete, que a gente chama, né? Então isso também é uma dinâmica que não existe no supermercado. Então você tem muitas vezes adolescentes, mas também adultos com carrinho de mão, né? Ou carroça, como a gente costuma também chamar, aquelas que se usam em construção civil. E aquelas pessoas estão ali, passando freneticamente. Opa, vai querer para levar a compra da pessoa até o carro, às vezes se a casa é perto, na casa, até um determinado local. E aí eles vão ali passando o tempo inteiro em alta velocidade e vão fazendo o ganha-pão deles, né, naquilo. Então os meninos que carregam frete foram talvez os personagens que primeiro me chamaram a atenção. Eu tentava segui-los, eu fiz vídeos na época, não está aqui, mas eu fazia vídeos porque o ritmo deles era muito acelerado. Porque eles estavam o tempo todo ligados. Opa, tem uma pessoa ali que está com um pezinho a mais na mão, acho que ela é um potencial cliente. Então, vamos pensar nesses aprendizados, essa astúcia de prestar atenção, né, de agir com estratégia. Eu até trabalho com a ideia de estratégia também na dissertação, a partir das ideias de Edgar Morin, né, o método como estratégia, ou seja, é aquele que se faz ao caminhar e tem a ver com estar sempre aberto à incerteza, que ele não sabe se ele vai conseguir o cliente, ele não sabe se vai conseguir o dinheiro para aquele dia, e estar sempre disposto a mudar de rota. Então eu via isso muito claramente nos carregadores de frete, mas também via isso nos vendedores e vendedoras da feira, né? Então ali, quando eu saio dos carregadores, porque ainda que eles tenham me suscitado esse monte de observação, esses links com teóricos, etc., eu não conseguia aprofundar relação com os carregadores, como eu gostaria, porque, repito, eles não param no lugar, e é o trabalho deles. Imagina eu chegar na feira do sábado do Alecrim, aquele é o único dia, talvez, que ele tem para ganhar um trocado, e eu parar a pessoa, não tinha como. Já a feirante, eu conseguia. Então, ali eu conseguia perceber, primeiro, a coisa de você tornar a mercadoria atrativa, não somente pelo visual, mas perceber que a pessoa olhou mais demoradamente. Opa, olha, isso aqui está tanto, você me dá quanto nisso daqui? Então ele também requer da gente essa negociação, que ele sabe fazer muito bem. E aí, pronto, então são várias questões. Também falando ainda dos meninos e meninas da feira, eu fui observando alguns aprendizados que esses eu também aprendi lá atrás, mas mais intensamente observando. Por exemplo, questões da matemática. Eu fiz um link com a matemática, por exemplo, a capacidade de pesos, medidas, que não só está na matemática, mas enfim, utiliza-se a matemática, o troco, a negociação para saber quanto que tem que voltar para a pessoa, ou quanto que aquilo consegue, até que ponto eu consigo baixar aquele preço sem perder,
né? Porque para poder ter lucro. Então tudo isso não tem, ainda que se ensine essa coisa do lucro, da porcentagem na escola, mas aqueles meninos manipulam esse saber ali na hora. E é assim, eu esqueci o nome agora da outra pensadora que diz, é em movimento, o tempo todo em movimento. Eu vou lembrar em algum momento o nome dela, que ela também foi muito importante nas feiras, na construção desse texto. Outras questões de a linguagem interpessoal, ou seja, você desenvolver uma argumentação para dizer por que você deve levar o meu produto e não da banca lá. Isso os meninos já aprendem desde muito cedo. Então, esses personagens, eles iam dizendo, olha, aí, não, mas não vá não, peraí, né? Quando a gente vai sair, não, mas eu não quero não. É quase que você se sente quase que obrigado a comprar, porque eles têm um poder de convencimento muito interessante. A questão de ser vitrine, né? Porque na loja do shopping a vitrine está lá, é uma coisa bonita de se ver, quase uma instalação artística. E lá é uma instalação artística também, na feira, mas de novo, né? Todo mundo pega, todo mundo mexe, cai aqui, apanha ali, ajeita acolá, né? Então essa questão de ser vitrine, de ser atrativo, de ser empreendedor, essa palavra que eu nem gosto muito, porque ela caiu numa redoma diferente nos dias atuais, mas esse empreendedorismo significa dizer, meu produto vale a pena e eu vou fazendo a vida por aqui, né? Então, esses personagens foram me revelando. Sim, outro detalhe interessante sobre a comunicação interpessoal é uma sensibilidade. Também, isso não se ensina na escola, não tem como. É um aprendizado para a vida inteira. E quando você consegue desenvolver essa capacidade, é uma empatia a mais. Eles sabem quando a pessoa não está bem, por exemplo, não tem dinheiro suficiente, eles sabem, e eles sempre vão dando um jeito de resolver essa situação. Então, eu também falei, eu agora enquanto falava para você, estava tentando recuperar as memórias do livro, que eu nunca mais voltei a dar uma relida nele. Tinha um personagem que chamou muito minha atenção, que vendia na feira os cordéis dele, né? Já era uma figura assim folclórica que todo mundo já conhecia. Tinha na época, eu nunca mais encontrei, eu continuo a frequentar a Feira do Alecrim, mas nunca mais encontrei. Era a avó, a mãe e a filha que trabalhavam com artesanato lá, e elas faziam coisas muito bonitas e tal. E eu nunca mais vi aquelas pessoas, eu não sei se elas botaram uma loja fixa e saíram dali do Alecrim, mas que tem elas procuravam fazer a arte, o artesanato delas, sempre voltado para coisas que fossem extremamente funcionais, né? Então, olha, com isso aqui, às vezes sacolas trabalhadas para as pessoas comprarem na feira e levarem os objetos, enfim, coisas que fossem muito funcionais. Isso me chamava também muita atenção. Eu falo muito, você já viu, né? Estou muito. Olha, aí, já que eu estou folheando aqui o texto, né? Aí eu coloquei alguns aprendizados, né? Leitura de mundo, a comunicação, né? Porque aí, falando com você especificamente, comunicação, eu sei que, enfim, não é o momento da gente entrar nesse assunto especificamente, mas é importante dizer que comunicação precisa de ouvido, né? Não é só fala, ela precisa de ouvido, escuta atenta. Então, aquela escuta atenta que naquele barulho imenso, aquelas pessoas conseguem observar, claro, com outros sentidos, mas elas falam, mas elas também escutam o que você tem para dizer. Porque na negociação, ou você se comunica, ou se trumbica, ou o negócio dá muito errado. Porque se você não presta atenção no que a pessoa diz, vai requerer do outro também prestar atenção, a coisa não vai acontecer, não vai se concretizar. Então, comunicação, isso tem faltado nos nossos falatórios do cotidiano, né? Todo mundo quer falar muito, pouca gente quer escutar, tem gente que não sabe escutar, ela não consegue escutar, ela interrompe, ela só fala. Então, comunicação é muito visível, é visceral nos personagens da feira. Aí, dentro da comunicação, formular perguntas e respostas, aí da matemática, que eu já falei também, tem fotos que mostram, né, a coisa de lidar com dinheiro e tudo mais, pesos e medidas, qualidade dos produtos, entender e decidir quanto que uma coisa pode custar, até o mínimo que ela possa custar.
Aí compartilhar histórias, o poder de convencimento que está dentro da coisa do marketing, da comunicação, estratégias de marketing, fazer esse vitrine, propaganda, vendedor. A performance é uma coisa extremamente interessante. Performance a gente pode ampliar a ideia, né, dentro da antropologia. Ou seja, é toda uma dinâmica que se constitui ali, que evoca algumas situações e que te encaminha para dentro de um conjunto de sentidos, né? Cultivo de um senso estético, aí o nomadismo moderno, a coisa está sempre em movimento. Cura de males físicos e aflições da alma, e por aí vai. Tem alguns outros que eu fui colocando, relação de cooperação. Eles todos, é muito difícil você, por exemplo, pedir uma indicação dentro da feira e você não receber. Aí eu digo, onde é que eu posso encontrar? Não, a banana que eu estou procurando é a outra. Onde é que eu posso encontrar? Ele vai ali, tal, né? Essa coisa as relações, não é? As relações se dão mais cooperativas, porque no comércio mais formal isso é difícil, você ter uma indicação. Dizer, não, compre ali a fulano de tal, que ele vai ter o que você está procurando, né? Então essas conexões entre eles vão se tornando muito visíveis também. E essa questão do caráter simbólico e mítico das feiras livres? Pois é, quando eu falo, na hora que eu comecei a falar sobre, por exemplo, a performance, né? Sim. A gente também vai entrar numa outra dimensão, porque quando eu falo para falar de simbolismo, né? Ou seja, esse caráter mais mitológico, também para usar essa expressão do Levi-Strauss, mitológico, ou seja, é uma estrutura mítica que tem uma estratégia, que tem uma estrutura lógica por trás, que dá suporte, ou seja, explicando melhor, você tem um ensinamento que é técnico, que é racional, mas ele não é passado de uma maneira racional e técnica e lógica, ele é passado de uma maneira muito mais mítico, mágica, até quase religiosa, né, esses aprendizados todos. E a questão do nomadismo, essa questão de você estar sempre em movimento, não só migrando de feira em feira, mas tem um outro aspecto aí que tem a ver com os turnos da feira, que traz também um simbolismo aí mitológico, que a gente chama, aqui em Natal, tem vários nomes, né? Chama Hora do Grito, aqui em Natal, por exemplo. O que seria a Hora do Grito? No comércio formal, a Hora do Grito seria o fechamento de loja. Tá, arruma tudo, deixa tudo impecável, fechou a loja, acabou. A Hora do Grito tem uma simbologia que não se explica racionalmente. Ali você tem os produtos que sobraram, aquilo não pode ser guardado, não existe logística para guardar um mamão que já está bem madurinho na feira. Então, os personagens mudam. Quem vai chegar na Hora do Grito são os personagens de menor poder aquisitivo ou nenhum poder aquisitivo, estão com fome. As negociações ganham um outro encaminhamento, os preços vão baixar drasticamente e, claro, as coisas já não têm a mesma qualidade das primeiras horas do dia, mas aquele fim do dia significa, agora, se eu não botei para fora todos aqueles aprendizados, eu agora vou ter que botar, porque eu não tenho como voltar com aquilo para casa. Eu não tenho como levar para a feira do dia seguinte. A feira do dia seguinte já tem outro produto, tudo começa de novo. Então, talvez, eu acho que a professora Ceissa foi muito feliz na apresentação, para falar diretamente sobre sua pergunta, ela foi muito feliz na apresentação desse texto, quando ela fala, deixa eu só ver qual é a dela aqui, que tem ela e a professora Josney, está aqui, é esse mesmo, que ela vai falar desse caráter cíclico da feira, né? Ela vai dizer que, ela puxa até com uma citação de Goethe, o talento educa-se na calma, o caráter no tumulto da vida. Então ela vai falar desses instantes de um ciclo de um dia que a feira traz e como a dinâmica, os personagens vão mudando durante esse tempo todo e todas as coisas se encaminham para esse fechamento de ciclo. E amanhã não tem mais, a cidade terminou, acabou hoje. É uma cidade que às vezes ocupa avenidas inteiras. Quando chega o final da tarde, se você passou, você já não viu aquilo. É por isso que tem também uma coisa tipo circo. Lembra o circo, o nomadismo do circo. Para mim, a grande mística da feira, ela está nesse caráter de que vai acabar. Ainda que ela comece de novo outro dia, em um outro lugar, mas é assim, só tem hoje. É tanto que as pessoas que vão para a feira para comprar, não, hoje é sábado, hoje é o dia de Feira do Alecrim, hoje é quarta-feira, eu acho que ainda é na quarta-feira, Feira do Carrasco.
Então, esse simbolismo todo está nesse que vai do nascer ao ocaso. Durante esse tempo, as dinâmicas vão mudando, a qualidade dos produtos também, o público vai mudando e as estratégias também vão se aquilatando aquilo ali. Então, num intervalo de um dia, enquanto o sol existe, ou seja, eles chegam ainda, o sol nem nasceu, mas até o sol se pôr é o tempo que uma feira acontece. Então, talvez a mística maior, fora todo esse momento, é a lógica daquilo que é inapreensível. É como o pôr do sol. Ou seja, você não apreende o pôr do sol, ele foi-se embora. O pôr do sol, o sol se pôs. Agora só o dia seguinte, quem sabe, né? Se não for um dia de chuva como o de hoje. Então, essa lógica de que amanhã não tem, é só hoje, só existe o hoje. É a lógica de que é inapreensível, eu não seguro a feira. A lógica do movimento, né, e da montagem e desmontagem com a velocidade e um barulho e uma coisa que só existe ali, e esse trânsito das pessoas, né, das almas das pessoas que estão por ali. Professor Tiago, muito obrigada. Assim, a gente sente sua paixão e passa para a gente mergulha junto por essa contribuição. Eu que quero agradecer vocês terem suscitado essa paixão. Porque tem paixões que são mesmo, ficam, né, amores mesmo, que aí quando alguém fala, a gente volta, né, na parte final do texto eu entrevistei, que não foi, eu optei na época por não fazer várias entrevistas, mas por entrevistar duas pessoas que hoje fazem outras coisas, mas que assim como eu tiveram o início de sua formação na feira, né, e aí eles também falam dos próprios aprendizados aqui, tem bastante coisa, né, o que é que eles sentem que aprenderam lá, né, e tem um deles, professor, acho que já é um professor aposentado aqui da UFRN, Ronaldo Ferreira de Lima, tem aqui os prints da entrevista com ele, que foi muito boa, e ele é um grande músico, e ele fala da musicalidade da feira, que também é interessantíssima, mas embora no texto também tenha músicas famosas sobre a feira, mas não é disso que ele está falando, né? Ele está falando dessa musicalidade que esse movimento tem, né? Que é essa incitação dos sentidos traz, né? Para ele que faz essa leitura de músico, né? Um dos aprendizados dele é aprender a desobedecer, aí tem que ler o livro para ver. Feira musical, tá aqui, é a hora que ele vai falar da musicalidade da feira. Pois é isso. Muito obrigada! Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Que bom.